a não ser essas necessidades de carinho, de afeto, de amizade, de companheirismo, de compreensão, de relacionamentos do dia a dia, nossa vida é boa. Mas voltamos para uma família que era unida, e embora advinda de um interior em que éramos filhos de um meeiro em Santo Antônio de Pádua, que muitas vezes cultivava o arroz, e aquele arroz era armazenado para ser vendido aos poucos, e com a venda que era feita dos sacos de arroz, ainda não beneficiado, ele comprava as demais coisas para suprir as necessidades da família. E saímos de Santo Antônio de Pádua, eu aos 10 anos, Maxwell aos 7, e o Wallace, que veio a nascer em São Gonçalo, e ali estudamos, e ali recebemos a educação, sempre num método bastante rígido, que hoje vemos pouco, onde muitas crianças dão ordem aos pais, muitos alunos dão ordem aos professores, e a gente tem uma razoável, uma relativa subversão da ordem que nós conhecemos nos tempos mais antigos. E nós, os mais antigos, eu tenho 57 anos, a gente às vezes, tempo bom, era aquele tempo em que o filho não precisava ser repreendido, a não ser com um olhar mais duro. Bastava um olhar de censura, e o problema do relacionamento pai e filho, desobediência, não havia. Mas crescemos, Maxwell seguiu a vida, hoje ele é o doutor lá de casa, eu sou um mero desembargador, e o Wallace é um coitado de um advogado. Maxwell não, Maxwell fez graduação, mestrado, doutorado, e de vez em quando ele fala num tal de pós-doc aí, que eu até hoje não descobri muito bem o que é, mas deve ser algo acima do doutor, né? Porque ele orienta doutorandos, ele estabelece diretrizes e linhas e lindes para as teses que são apresentadas, e os alunos devem enquadrar-se debaixo da sua orientação. E vocês, muitos de vocês são orientandos ou foram, não é? São doutores, também graças a uma atividade acadêmica, profissional, cuidadosa, zelosa e efetiva de um professor que escolheu ser professor para viver, e vive dessa profissão. Então eu estou muito feliz por ser irmão de Maxwell, de estar aqui, por ser irmão de Wallace também, que é uma bênção na família, uma bênção na vida. Está aqui também a Luíse, sua esposa, e eu cito pessoalmente esses nomes, eu cito especificamente esses nomes por uma questão de nepotismo, porque quem tem o microfone deve aproveitar para fazer a propaganda dos seus. Está aqui presente também meu filho, Ives, advogado, minha filha, Laíse, estudante de engenharia, o Ian eu não vi, mas deve estar chegando por aí, que já mandou uma mensagem, e um garoto que está acompanhando a minha filha. Eu prefiro nem me referir a esse garoto, porque senão eu já vou me aborrecer. O Vitor também, seja bem-vindo. Está a Gisele, né? Outros amigos, parentes, a Diva, né? E todos os outros. Eu falei que não ia citar nome nenhum e acabei citando. Mas muito obrigado a todos vocês, não em nome dele, mas em meu nome, porque é grande a minha alegria, e eu estou assim como uma espécie de alguém que está dividindo. Vejo aqui também o vereador de Araruama. Eu, nos altos dos meus 57 anos, me permito até esquecer o nome, mas é o vereador de Araruama que no dia 6 de fevereiro estará me outorgando um título de cidadão araruamense, né? Juntamente com o nosso colega advogado de São Gonçalo, nosso colega advogado também. Ele tem uns maus costumes, que eu acho que eu nem vou falar. Ele tentou furtar uma galinha minha, né? Isso não é algo que se diga numa casa tão solene, mas foi um ato que não deve passar em branco, tá certo? Ele
é um ilustre advogado, e essa história da galinha é uma brincadeira muito antiga e a gente se permite extrapolar um pouquinho e sair dessa rigidez do protocolo desta casa. Mas, deputado Luiz Martins, muito obrigado, porque o senhor outorgou esta comenda, a medalha mais importante do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, ao Maxwell Dutra. Eu, sem suspeição nenhuma, com a imparcialidade que o meu caso me permite, diria que o senhor fez uma ótima coisa, que o senhor escolheu uma pessoa absolutamente merecedora desta comenda. Senador Onei Botelho, também obrigado por ter secundado esta homenagem e graças ao Pedro também, não é? Digamos, terceirizando nessa tríade de homenageadores, eu agradeço a vocês. Pastor Márcio, por suas palavras, professor Luciano, Wallace Dutra e todos vocês. Muito obrigado. Eu me sinto também homenageado juntamente com o professor Maxwell Dutra. Professor Max, enviaram mensagem de congratulações o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança, doutor José Mariano Beltrame, o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Fazenda, Renato Vilela, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Passamos ao momento solene desta noite. Formalizamos agora a entrega da medalha Tiradentes ao professor doutor Maxwell Dutra. Ouçamos o pronunciamento do ilustre homenageado. Excelentíssimo deputado Luiz Martins, senador Onei Botelho e demais colegas que fazem parte da tribuna. Claro que me sinto muito homenageado realmente nessa noite, depois de um tempo exercendo a função de professor. Todos nós que estamos aqui tivemos professores. E muitos de nós aqui talvez
30%, 40%, são professores e exercem a função de professor. E longe de ser uma função ingrata, a função de professor é algo extraordinário. Quando você consegue estabelecer com os seus alunos um aprendizado bilateral, isso é o de mais fantástico na tarefa de ser professor. Eu agradeço muito as palavras que os meus colegas explicitaram aqui à frente com relação à minha pessoa. Certamente não sou merecedor dessas palavras todas, mas quando você consegue trabalhar com os seus alunos e consegue realizar tarefas com as indústrias, como tenho feito na COP, UFRJ, a gente vê que existe um outro jeito de se estudar. Quando a gente consegue estudar de uma maneira que os nossos olhos brilham por aquilo que nós fazemos, porque nós escolhemos a profissão que nós queríamos ter. E eu digo hoje que eu tenho o emprego dos sonhos, porque eu faço exatamente o que eu gostaria de fazer. Quando você está nesse ponto, realmente você trabalha demais às vezes, porque às vezes a gente só se lembra de almoçar às 4 horas da tarde, porque a gente fica envolvido com as tarefas diárias. E nós na UFRJ não precisamos bater cartão, né? Não precisamos demonstrar que estamos trabalhando. Então essa tarefa é muito gratificante de você trabalhar por aquilo que você acredita, por aquilo que você faz, por aquilo que você gosta. Eu vejo com muita alegria muitos dos meus alunos atuais, né, tem uma fila deles ali, né, que me dá muita alegria de vê-los. Colegas que vieram dos tempos mais antigos, né, apóstolo Walter Christ, lá desde os tempos quase que nós chegamos a São Gonçalo, quando eu tinha 7 anos. Pessoas que ao longo da vida fomos amealhando, juntando, porque gostávamos deles. Tem diversas pessoas de diversas profissões aqui que já conviveram comigo de alguma forma, e eu agradeço vocês terem tirado esse tempo para estar aqui. Cada um que eu olho tem uma história que a gente esteve fazendo alguma coisa juntos. Tem o Geraldo, que é o mais novo conhecido, dono da CS Sub, uma empresa que veio também participar da solenidade. Tem o professor Felipe, que vem da UFRJ, tem o doutor Júlio, que é professor do CIAG, então a Gisele, que é uma antiga amiga nossa, Fabrício Ivanovic, que acabou o seu doutorado, pós-doc, e agora está na Halliburton, professor Duda, chefe do departamento lá da engenharia mecânica. Então, cada pessoa que eu olho temos um relacionamento, temos alguma coisa que já tenhamos vivido. Claro que muitas pessoas não puderam estar presentes, muitos não gostam das solenidades mais desse tipo, outros não gostam de outras solenidades de outros tipos. Então, alguns são mais avessos, outros mais interessantes, mais participam conosco. Vitor Loaiza, um amigo lá do Peru, que fez mestrado junto, no mesmo período, desmontamos muitas motocicletas XL 125 de off-road naquele tempo,
Vitor era um especialista em motocicleta. Então, cada pessoa que nós conhecemos. O Flávio Feiteira, que nós, às 11 horas da noite, saíamos da COP, durante o nosso mestrado, que a gente tinha certeza que o Fiat 147 dele não estaria lá ou não iria pegar, e a gente ia ter que empurrar isso às 11 horas da noite lá no fundão, né? Então, todos os históricos. Victor César, que passou um período fazendo mestrado conosco, terminou o seu doutorado, hoje doutor Victor está aqui conosco. Então, cada um de vocês que eu olho, eu me salto uma história de alguma coisa que fizemos juntos. Então, tem amigos de sábado, Felipe, que vai para lá comigo também no sábado e ministra o seu curso, talvez a pessoa mais inteligente que eu conheço, né? Por isso talvez tenha perdido todos os cabelos, ou quase todos eles, né? E aí compensou no Horácio, deixou o Horácio bem cabeludo para compor. Então, meus amigos de muitos anos, amigos novos, Michel, pastor Adalberto, Mercedes, pessoal lá dos meus irmãos lá da nossa igreja que militam conosco, têm a mesma fé, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, chegar aqui hoje é uma batalha que foi, confesso que nem muito sentida. Foi simplesmente acontecendo. Fizemos nosso curso de ensino fundamental e médio em Laranjal. Depois começamos a graduação na UF. Ninguém esperava que eu passasse na UF, nem eu, na verdade, né? Quando eu olhei meus números lá, tinha passado num vestibular duríssimo. Depois fui para o meu mestrado, e aí me jogaram para o doutorado na Alemanha, que eu nem sabia bem aonde era. E aí fomos lá para a Alemanha com bolsa do governo alemão, diante de uma prova, de uma comissão, que hoje eu faço parte para escolher quem vai fazer doutorado na Alemanha, subsidiado pelo governo alemão. Então, ao longo do tempo, a gente vai criando raízes, criando rede. E eu sou membro do PDT desde 88. Então, isso o deputado não sabia, porque eu não tinha dado essa informação para ele. Desde 88 que eu pertenço ao PDT, porque eu acredito e acreditava muito fortemente em que a educação era o caminho por onde que nós tínhamos que passar. Acredito que nós temos hoje uma juventude fantástica. Os meus alunos de hoje, eu ouso dizer que são até melhores do que os outros antigos. Eu não acho que os alunos se modificaram ou pioraram, eu acho que os alunos estudam de uma maneira diferente, têm modos de acesso à informação que nós não tivemos. Na Alemanha eu ligava para minha mãe, gastava 5 Deutsche Mark naquela época, né, que era 2,5 euros mais ou menos hoje, e rapidamente acabava, não tinha internet, não tinha aquela visão do Skype, você não conseguia ver quem estava do outro lado, você colocava o microfone, né, e achava que estava vendo a pessoa naqueles áureos tempos. A biblioteca era diferente. Hoje você vai na internet e encontra as informações quase todas disponíveis para você, que precisa apenas de você olhar, é claro, com bastante crítica, se aquilo realmente é a verdade ou não, mas que já está lá, né? Então, ver meus amigos hoje, eu queria muito agradecer a vocês por estarem aqui, participando comigo dessa homenagem, que é a maior homenagem que o Legislativo
do nosso Estado pode oferecer. E o Pedro ter observado e ter gostado de trabalhar conosco, o Ounei, senador, ter se prontificado a mostrar a um professor ou a homenagear um professor e conversar com o excelentíssimo deputado Luiz Martins, e ele ter aceito entregar essa homenagem para nós, me deu muita alegria. Essa é a segunda vez que eu venho a esta casa para a entrega da medalha Tiradentes. A primeira foi do Fábio, desembargador Fábio Dutra, há mais ou menos 3 anos, 4 anos talvez. Então hoje eu fico muito feliz de estar aqui, vendo os meus sobrinhos queridos, vendo a minha netinha, que às vezes me faz trabalhar um pouco menos, o que não é muito bom, né? Mas às vezes, a hora que a gente vai ver, a gente quer ir para casa para poder brincar um pouco, para poder andar pela praia, né? Coisa que a gente, quando a gente não tem netinho, a gente não compreende como se faz isso. E é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço imensamente cada um que tirou o seu dia. Eu digo que escolher o que quer se fazer e a felicidade que advém da sua escolha por escolher exatamente aquela profissão que você gostaria de ter, isso não tem preço. Por isso tem mais ou menos uns 10 anos que eu e Dilce tiramos férias entre Natal e Ano Novo, que é um período que não tem muita coisa. Então a gente só descansa aí de 25 a 31 aí, porque o que eu faço já é quase umas férias, né? Uma vez cheguei para a Dilce e falei, nós estamos abrindo um novo curso de especialização em engenharia mecatrônica aos sábados. Aí ela falou para mim, você acha que tá trabalhando pouco, né? E aí, uma pessoa que acorda a hora que eu acordar e está sempre do meu lado, e encontrar uma mulher dessa é extremamente difícil. Se você encontrou uma pessoa que está ao seu lado te dando segurança, participa da sua vida, te apoia, você encontrou uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa é mais cara que os rubis, muito mais importante que os rubis. Então, se você encontrou essa mulher, dê graças a Deus, porque é difícil encontrar, né? Eu já estou na segunda tentativa, agora acho que eu acertei, né? Agora eu cheguei. Então, queria agradecer a vocês todos, meus amigos, de vocês estarem aqui, meus companheiros de trabalho, meu querido primo Deuteronômio, o nome é complicado, mas é bíblico também, né? De estar aí. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui. Obrigado.
registrar a presença do vereador Cláudio Norberto, do município de Araruama. E dizer ao professor Maxwell que o senhor, com essa declaração da filiação partidária ao PDT, quero falar que o senhor está apto a disputar as eleições de 2014. Se depender do convite, o senhor já tem a filiação partidária, né, desembargador? Tem um ano, está todo direitinho. Então, antes de encerrarmos, convido novamente o violonista Davi Gomes para apresentar as músicas Fascinação, de Frederico Marchetti, e Romance de Amor, de Antônio Rovira.
quero agradecer aos funcionários da Assembleia Legislativa, segurança, o cerimonial, os funcionários da TV Alerj, agradecer ao professor Maxwell, ao meu gabinete, porque as homenagens, a estrutura nossa, né, de trabalho dos projetos de lei vem em função do trabalho desses funcionários do nosso gabinete. Então, também tenho que agradecer que foram instrumento de propiciar ao senhor essa homenagem, agradecer a todos os presentes e convido para o coquetel no saguão Presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do Palácio. Declaro encerrada a sessão.